Pouca gente imagina, mas todo fim de ano só o Brasil consome milhões de quilos de peru de Natal. Quem resiste ao famoso peru de Natal? É com ele mesmo que eu vou começar, tá? Mas por que um peru de Natal custa tão mais caro que um frango? E às vezes até mais que o Chester? Então, na verdade, não estamos falando de qualquer ave. Esse peru grande, pesado e com um peito extremamente volumoso, vendido por marcas como a Sadia, Aurora, Perdigão e por produtores do mundo inteiro, não surge naturalmente dessa forma. Ele é resultado de décadas de desenvolvimento industrial. E isso levanta uma pergunta inevitável. O que exatamente é o peru de Natal que chega à sua mesa? E como ele consegue entregar tanto rendimento de carne? E me conta, será que a sua ceia de Natal este ano vai sair muito mais cara? Hoje você vai descobrir que por trás desse alimento que virou símbolo das festas de fim de ano, existe um nível de controle biológico e industrial impressionante. Um pequeno desvio no começo da criação pode gerar prejuízos de toneladas lá no final da produção. O mais curioso é que mesmo sendo tão popular, quase ninguém sabe como o peru é criado, por que ele cresce com esse padrão específico e quais processos fazem com que ele chegue ao mercado já temperado, macio e pronto para ir direto ao forno. É isso que você vai descobrir hoje aqui no Fábricas e Fatos. Neste episódio, a gente vai acompanhar o caminho completo do peru de Natal, desde a origem da ave até o momento em que ela sai embalada, pronta para ocupar o centro da ceia. Mas antes de abrir as portas dessa cadeia industrial gigantesca, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já parou para pensar por que o peru de Natal é tão diferente de outras aves que a gente consome no dia a dia? E se você assistiu ao episódio anterior, onde mostramos como o Chester da Perdigão é feito, talvez já tenha percebido algumas semelhanças. Mas não se engane. Apesar de ocuparem o mesmo espaço na ceia, o peru e o Chester seguem caminhos industriais bem distintos. O peru envolve outras linhagens, outro ritmo de crescimento e decisões técnicas que mudam completamente o resultado final. Comparar esses dois processos ajuda a entender por que cada um tem características tão próprias. Então, se você quer entender como essa ave se transforma em um dos produtos mais importantes do Natal, já se inscreve agora aqui no canal Fábricas e Fatos. E aproveita para comentar aqui embaixo. Na sua ceia, você prefere peru de Natal, Chester ou frango comum? Antes de qualquer peru de Natal chegar perto de uma fábrica, tudo começa em uma etapa invisível para o consumidor: o desenvolvimento genético da ave. Grandes produtores, como a Sadia e outras marcas globais, trabalham há décadas para aprimorar linhagens específicas de peru, buscando um equilíbrio delicado entre tamanho, rendimento de carne branca e crescimento estável. O objetivo não é criar uma nova espécie, mas sim refinar características desejadas geração após geração, até chegar ao padrão que domina as ceias de fim de ano. O primeiro elo dessa cadeia são as chamadas aves reprodutoras, responsáveis por originar todos os lotes comerciais. Esses animais passam por avaliações rigorosas que envolvem peso corporal, conformação do peito, eficiência alimentar e resistência sanitária. Apenas uma pequena parcela atende aos critérios exigidos. É um processo lento e estratégico, em que a indústria decide, com antecedência, quais características vão se repetir no futuro do produto. A partir dessas reprodutoras, os ovos seguem para grandes incubatórios industriais. Ali, nada é deixado ao acaso. Temperatura, umidade e circulação de ar são monitoradas continuamente por sistemas automatizados. Máquinas giram os ovos várias vezes ao dia para simular o comportamento natural da ave e garantir que o embrião se desenvolva de forma uniforme. Após algumas semanas, os pintinhos finalmente nascem, todos dentro de uma janela de tempo cuidadosamente calculada. Ao nascer, os peruzinhos não vão para ambientes comuns. Eles são levados para galpões climatizados, projetados para oferecer conforto térmico e condições ideais de crescimento. A iluminação, o espaço disponível, a ventilação,
e até o tipo de piso influenciam diretamente no desenvolvimento da ave. A alimentação segue fórmulas específicas, ajustadas para estimular o crescimento do peito sem comprometer a saúde ou gerar excesso de gordura. Aqui vale desfazer uma confusão comum. O peru de Natal não cresce desse tamanho por causa de hormônios. Assim como acontece com o Chester, o uso dessas substâncias é proibido por lei aqui no Brasil. O que explica o porte da ave é a combinação entre seleção genética, nutrição precisa e manejo controlado. É o mesmo princípio usado há décadas na agricultura e na pecuária: escolher os melhores indivíduos e repetir esse padrão ao longo do tempo. Durante todo o período de criação, equipes técnicas acompanham cada lote de perto. Peso médio, consumo de ração, ganho diário e comportamento são registrados constantemente. Se algum indicador sai do esperado, ajustes são feitos imediatamente. Esse acompanhamento contínuo é essencial para garantir que o peru chegue à fase seguinte com o padrão de tamanho e rendimento que o mercado exige. Quando as aves atingem a idade ideal, acontece uma nova seleção. Nem todos os perus seguem para a linha de produção do peru de Natal. Só aqueles que se enquadram em faixas específicas de peso, conformação e proporção de carne branca avançam. Os demais podem ser direcionados para outros produtos. Isso garante que o consumidor encontre, ano após ano, um produto visualmente semelhante, com comportamento previsível no preparo. Esse controle rigoroso, que começa no ovo e termina na granja, faz com que o peru de Natal pareça quase um alimento sob medida. Quando ele vai para o forno, o que você vê ali é o resultado de anos de planejamento, onde pequenas decisões na criação representam toneladas de diferença no resultado final da indústria. No próximo passo, a gente sai do campo e entra na parte mais intensa do processo: a linha de abate e processamento, onde essas aves passam por equipamentos impressionantes, perdem penas em segundos e começam a ganhar a forma que você reconhece no freezer dos supermercados aí da sua cidade. É nesse ponto que o peru deixa de ser apenas uma ave viva e começa a se transformar no produto que domina o Natal em vários países. E antes de avançar para essa etapa mais pesada da indústria, aproveite para conferir se já deixou o seu like aqui no vídeo. Esse simples gesto ajuda o Fábricas e Fatos a continuar mostrando processos que normalmente ficam longe dos olhos do público. Quando os perus aprovados deixam as granjas e chegam à unidade de processamento, a mudança de ambiente é imediata. O cenário tranquilo da criação dá lugar a uma operação onde tempo e precisão mandam em tudo. Cada movimento é sincronizado, cada etapa tem duração exata e milhares de aves percorrem o trajeto industrial como se estivessem dentro de um relógio mecânico gigante. Ali, nada acontece por improviso. Posição das aves, temperatura, velocidade das esteiras e tempo de exposição são definidos para manter um padrão rigoroso. A primeira fase desse processo é o abate humanitário, realizado para minimizar o estresse do animal e preservar a qualidade da carne. Esse cuidado é fundamental porque alterações fisiológicas nesse momento podem afetar textura, cor e rendimento. A partir daí, o fluxo não desacelera. Os perus seguem diretamente para a escaldagem, onde entram em contato com água aquecida na temperatura exata para soltar as penas sem danificar a pele. Uma variação mínima já seria suficiente para comprometer o acabamento do produto. Na sequência, entram em ação as depenadeiras, máquinas equipadas com hastes flexíveis que giram em alta rotação. Em poucos instantes, as penas são removidas quase por completo. O impacto visual impressiona. Centenas de perus passam por minuto, e cada um exige pequenos ajustes por causa do tamanho maior da ave em comparação com frangos tradicionais. O processo precisa ser eficiente sem perder delicadeza. A etapa seguinte é a evisceração, considerada uma das mais críticas de toda a linha. Equipamentos inteligentes ajustam automaticamente a profundidade e ângulo de corte conforme o porte do peru. É como se cada ave recebesse um tratamento sob medida.
qualquer erro aqui pode gerar contaminação. E quando se trabalha com volumes gigantescos por hora, não existe margem para falhas. Por isso, operadores, inspetores e sistemas eletrônicos atuam juntos, monitorando tudo em tempo real. Depois da remoção das vísceras, as carcaças entram em um sistema de classificação automática. Sensores avaliam peso, formato, simetria e proporções do corpo. Como o peru de Natal tem grande concentração de carne no peito, muitas plantas utilizam linhas específicas para lidar com esse volume muscular. Em algumas unidades, braços robóticos reposicionam as aves para que sigam corretamente alinhadas rumo às próximas fases do processamento. Um dos pontos mais decisivos vem logo depois: o pré-resfriamento. Os perus passam por tanques de água gelada ou túneis de ar frio que reduzem rapidamente a temperatura interna da carne. Essa queda controlada é essencial para a segurança alimentar e também para a qualidade final. Resfriar rápido demais ou de forma desigual pode comprometer a textura, deixando a carne mais rígida após o preparo. Pouca gente imagina, mas o peru exige ajustes próprios nessa fase. Por ser maior e mais pesado que o frango, o resfriamento precisa ocorrer de maneira equilibrada entre peito e membros. Se uma parte esfria antes da outra, o rendimento cai. Sensores acompanham constantemente a temperatura de entrada e saída, garantindo que tudo permaneça dentro da faixa ideal. Em seguida, ocorre uma etapa quase invisível ao público, mas decisiva: a inspeção por iluminação e contraste. As aves passam diante de painéis que realçam diferenças de cor, marcas ou imperfeições que seriam impossíveis de notar a olho nu nessa velocidade. Quando algo foge do padrão, mecanismos automáticos retiram a peça da linha imediatamente. Com o peru agora já limpo, resfriado e padronizado, o processo industrial começa a entrar em uma nova fase. A partir daqui, o foco deixa de ser apenas estrutura e segurança e passa a envolver sabor, aroma e textura. Características que transformam essa ave em protagonista da ceia. E é isso que você vai ver agora. Mas antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa rapidinho. Comenta aqui embaixo qual etapa dessa linha industrial mais te impressionou até agora. E aproveita para dizer de qual cidade e estado você está assistindo o canal Fábricas e Fatos. Sua participação ajuda muito o canal a continuar trazendo processos industriais ainda mais impressionantes do que esse. Agora, com o peru já limpo, resfriado e dentro dos padrões industriais, começa a fase que transforma uma ave crua em um produto pronto para ocupar o centro da ceia. É aqui que entram algumas das etapas mais delicadas de toda a cadeia: a construção do sabor, a definição da textura e a padronização final. Nada é artesanal nesse ponto. Cada detalhe é resultado de engenharia alimentar de altíssima precisão. O processo tem início na preparação das soluções de tempero, misturas líquidas cuidadosamente formuladas com água, sal, especiarias, aromas naturais e componentes que ajudam a preservar a umidade da carne durante o preparo. Grandes tanques industriais fazem a mistura constante desses ingredientes para garantir que cada lote receba exatamente a mesma composição. Um pequeno desvio nessa fórmula pode alterar o resultado de milhares de unidades. Essas soluções seguem então para sistemas de injeção automatizada. Fileiras de agulhas penetram o peito do peru simultaneamente, distribuindo o tempero de forma profunda e uniforme. A pressão e o volume são ajustados de acordo com o tamanho da ave. Isso é essencial porque o peru possui fibras musculares densas e volumosas, que precisam ser trabalhadas corretamente para não perder suculência durante o cozimento. Depois da injeção, os perus entram em um equipamento que chama muita atenção nos bastidores industriais: o tumbler, um grande cilindro giratório que promove a chamada massagem mecânica. Ao girar lentamente, o equipamento faz com que a ave seja levantada e solta repetidas vezes, permitindo que o tempero se fixe melhor nas fibras. O tempo aqui é crítico, poucos minutos a menos reduzem a absorção, tempo demais pode comprometer a textura.
Na sequência, ocorre um novo resfriamento controlado, responsável por estabilizar o tempero dentro do músculo. Túneis de ar frio reduzem novamente a temperatura da carne, garantindo segurança microbiológica e preservando até a estrutura interna. Esse passo é fundamental para que o peru mantenha maciez mesmo após longos períodos de forno, algo comum nas ceias de fim de ano. Com sabor e textura definidos, o produto segue para a embalagem a vácuo. Máquinas de alta potência retiram o oxigênio do interior do pacote e realizam a selagem com extrema precisão. A ausência de ar reduz a oxidação, prolonga a validade e mantém as características sensoriais do alimento. Sistemas ópticos verificam automaticamente a integridade da embalagem, rejeitando qualquer unidade fora do padrão. Logo após a selagem, cada peru passa por uma checagem automática de peso. Sensores garantem que a unidade corresponde exatamente ao valor informado no rótulo. Quando alguma peça foge da faixa permitida, o sistema desvia o produto instantaneamente para outra rota, sem interferir no ritmo da linha. Antes de seguir para armazenamento, os lotes recebem um registro completo de rastreabilidade. Informações como data, turno, local de produção e linha utilizada ficam associadas àquele produto. Esse controle permite identificar rapidamente qualquer ocorrência futura e é parte essencial dos protocolos de segurança alimentar modernos. Aqui vai um dado que surpreende muita gente. Em plantas industriais de grande porte, a etapa de embalagem consegue processar dezenas de milhares de perus por dia, todos com aparência, peso e selagem praticamente idênticos. O nível de repetibilidade é tão alto que lembra uma linha gráfica imprimindo revistas em série. E a partir daqui, o processo entra em sua reta final. Em seguida, vamos deixar as máquinas para trás e acompanhar o caminho do peru de Natal pelas câmaras frias, pelos caminhões refrigerados e pela logística que transforma esse produto industrial em um verdadeiro símbolo das festas de fim de ano, com uma curiosidade final que quase ninguém conhece. Depois de embalado, pesado e aprovado, o peru de Natal segue para enormes câmaras frias, onde a temperatura é mantida de forma rigorosa até o momento da distribuição. É aqui que começa uma das etapas mais discretas e, ao mesmo tempo, mais críticas de toda a indústria, a logística refrigerada. Caminhões climatizados percorrem rodovias e centros urbanos para levar o produto até supermercados e atacadistas, mantendo uma cadeia de frio que não pode ser interrompida em nenhum ponto do trajeto. Foi justamente essa estrutura logística que permitiu que o peru se consolidasse como um símbolo das festas de fim de ano em vários países. Durante décadas, ele deixou de ser um produto raro ou importado e passou a ocupar o centro da mesa natalina, graças ao alto rendimento de carne branca, ao visual imponente e à praticidade no preparo. Hoje, para muita gente, o Natal simplesmente não parece completo sem um peru dourado saindo do forno. E aqui entra uma curiosidade que pouca gente conhece. Aquela suculência característica do peru de Natal não vem apenas do tempero ou do modo de preparo. Estudos usados pela indústria mostram que o formato e a distribuição das fibras musculares do peru ajudam a reter mais umidade quando ele é assado por longos períodos. Em outras palavras, a própria anatomia da ave favorece o resultado final, mesmo quando o forno não está exatamente na temperatura ideal. Agora me conta, qual está sendo a maior descoberta desse episódio para você? O controle genético? A precisão do tempero? A escala absurda das fábricas? Ou o caminho logístico que garante que tudo chegue perfeito até a sua ceia de Natal? Aproveita esse momento e confere se já se inscreveu aqui no canal Fábricas e Fatos, porque toda semana a gente revela bastidores que quase ninguém vê. Sempre com processos gigantes, curiosidades industriais e histórias que mudam completamente a forma como você enxerga produtos do nosso dia a dia. E se você acha que já viu tudo sobre aves de Natal, então talvez ainda falte assistir ao episódio do Chester, que veio logo antes desse. Ele já está aparecendo aí na sua tela. Clica e vem comigo descobrir como outro ícone da ceia é produzido, só aqui no Fábricas e Fatos. Um grande abraço, te espero lá.